entrar num estudo que aparentemente é similar ao capítulo, à introdução, ou capítulo anterior, que é negação da declaração por amor aos familiares. E hoje é negação da declaração por amor ao pai. Então, o pai é família, mas nós temos uma outra maneira de apresentar esse pai. É uma semelhança, uma mostragem de Deus. Então, o texto básico diz assim: e disse a outro, Jesus dizendo a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Essa expressão, quando eu digo aos irmãos e a pessoas que eu conheço e converso sobre a Bíblia, que nós temos que ter uma capacidade de amplitude mental do que nós lemos. O culto cristão, às vezes, é um culto de repetição. Os hinos, às vezes nós cantamos os hinos, mas não nos aprofundamos na mensagem do hino. Tem tanta coisa bonita no hino e a gente vai cantando só por cantar. Quem canta por cantar são os pássaros, porque não tem raciocínio. Nós temos raciocínio, nós temos que saber o que estamos cantando, por que estamos cantando e para quem estamos cantando. Assim mesmo é a leitura da Bíblia. Nós às vezes lemos a Bíblia normalmente e passamos por cima do literal, tiramos uma lição e achamos que aquele versículo já cumpriu o seu papel na nossa vida. Mas não é assim. A Bíblia se renova. E a Bíblia não se estende a muitos detalhes. E que nós devemos, com humildade, buscar esses detalhes. Porque nesse versículo nós encontramos diversas coisas que podemos elogiar e podemos criticar. Se formos afoitos e tivermos coragem de criticar alguma coisa que está escrito e dizer que aquilo não está em conotação com a vontade de Deus e com o ensino de Cristo. Todo ensino da Bíblia, toda parte da Bíblia, ela não pode deixar de ser comparada com o ensino de Cristo. Cristo foi o elo, Cristo é a divisão de água, Cristo é que mudou, é que ensinou. Cristãos são seguidores de Cristo, não seguidores da lei. Então, nós podemos observar se alguma coisa da lei, alguma coisa que estão ensinando, alguma coisa que um profeta escreveu, alguma coisa que Paulo escreveu, João escreveu, e está em desencontro com o que Cristo ensinou, é preciso ter coragem de ficar ao lado de Cristo. Mas isso tem que acontecer, senão nós vamos perder a essência do ensino da Bíblia. Nesse versículo, se formos ler abruptamente, nós vamos dizer assim: mas Jesus Cristo replicou a um homem que tinha tanto interesse familiar, tanto cuidado com o pai. Ele mesmo diz: honra pai e mãe para que tenha dias longos, e agora diz a um filho que deixasse o pai, que os mortos iam enterrar ele. No que nós falamos, quando Jesus diz aqui assim: quem ama pai, mãe, filho mais do que mim não é digno de mim, eu disse que muitas pessoas criticam Jesus nisso aí. E quem lê a Bíblia por ler, critica também. Se não critica publicamente, fica incutido na mente aquela revolta branda, mas é uma revolta contra o que ele acha que é totalmente desassociado à realidade da vida. Mas veja o que o texto diz. Vamos fazer. Desculpem, e vou pedir já por toda vez que eu tossi. O texto tem amplitude.
Então, o que é que nós podemos entender desse texto? Jesus disse: segue-me. Primeiro, Jesus é Senhor. Jesus sabe de todas as coisas. Todos os não que Jesus recebe, ele já sabia que ia receber. Jesus não esperava que aquele jovem dissesse outra coisa, ele já sabia, ele conhece os corações. Agora, por que Jesus fez? Porque aquele jovem está se mostrando entusiasmado. Eu penso assim, quando eu vejo alguém entusiasmado na obra que ele faz, eu gosto de dar oportunidade a ele. Gosto de dar oportunidade. Eu penso assim, eu vi aquele jovem tão entusiasmado, aí disse para ele: olha, você está bonzinho, é organizadozinho, é correto, é um bom filho, então siga-me. Aí entrou em choque com o pai e o chamado de Deus. Agora, eu não posso também imaginar que aquele rapaz disse enterrar meu pai. Alguém pensa logo também, aquele pai estava morto e o Cristo não deixou. Eu acredito que a minha primeira interpretação desse texto, ainda adolescente, eu disse: o pai estava morto e Cristo não quis que ele fosse enterrar o pai, não fosse para o enterro do pai. Dá para entender isso, mas não significa nada disso. A lei, a tradição, na época, o filho mais velho só poderia, quando o pai morria, ele assumia a função da família. É por isso que Jesus Cristo foi criticado pelos irmãos, porque José morreu e Jesus não assumiu a família, começou a pregar o Evangelho. Mas Jesus deveria, como carpinteiro, assumir a função de José e tomar conta da família, de Maria e dos irmãos, mas Jesus não fez. Jesus continuou o que disse a Maria lá nas bodas de Caná: mulher, me tenho contigo. E o que disse também lá no templo, quando procurava Jesus, que estava no meio dos doutores, e Maria reclamou de Jesus, e Jesus disse que não sabeis que depende de mim, a minha função é fazer a vontade do meu Pai. Então não nasceu, não foi gerado pelo Espírito Santo para ser dono, pai de família. Não. E ele não, dando exemplo, não ia mudar nada. O que acontecesse ia mudar a sua meta de ser o Messias. Então, quando aquele rapaz disse a Jesus: mestre, deixa, eu acho que ele veio com elogio. Mestre, tu és isso, tu és bom, tu sabe que nós devemos amar o nosso pai. Então, deixa que eu enterre o meu pai. Não era que o pai dele estava na pedra, o pai dele estava com pleno vigor. Agora ele só queria deixar a família depois que o pai morresse. Ele saía com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo disse, que também eu acredito que o jovem não entendeu: deixa que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Jesus disse assim: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Como é que um morto pode enterrar o outro? Mas o tipo de Jesus quis dizer que aquele rapaz tem a vida, aquele rapaz tem conhecimento, aquele rapaz tem a vontade, então não estava morto, podia viver se seguisse a ele. E os que não tinham nada, que não conhecia a palavra, que não tinha fé, esses são mortos, ia enterrar com o pai dele quando morrer. Agora, também cabe o conceito de que aquele rapaz pensava: eu estou novo, meu pai ainda está bem, eu ainda vou gozar a vida até meu pai morrer, e depois disso eu vou seguir a Jesus. Depois disso eu vou seguir. É o que muita gente, muito jovem, pensa hoje, e pensava na minha geração, e ainda vão pensar sempre: eu estou muito novo para ser crente, eu estou muito novo para seguir a Jesus, eu vou gozar a vida, depois disso é que eu vou seguir. E o amor a Deus
não se espera oportunidade, nem se marca tempo e hora. O amor a Deus não pode ser medido e comparado com nada. Então tem que amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro, e o próximo. E ninguém pode amar o próximo se não amar a Deus. E ainda tem outra inclusão do amor. Ninguém pode amar o próximo e a Deus se não se amar. Aquele rapaz, ele amava a sua vida pregressa e não queria deixar aquela vida enquanto o pai estava vivo. E também podemos estender a essa, não é uma afirmação, mas podemos estender para entender todos os contextos desse versículo. Jesus disse a ele: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E nós, essa expressão, o que é que vem a nós como ensino? Nós temos pensamentos mortos, temos ideias mortas, temos consciências mortas e que devemos deixar que seja enterrado. Enterrar todas aquelas coisas que não nos eleva à glória de Deus. Cerrado. O texto diz assim: a maior negação a Deus é amar uma outra pessoa mais do que a Ele, o que também se redunda a maior ingratidão. Então, o pai é semelhança de Deus. O primeiro Deus da criança é o pai. Me lembro de uma história que um menino tinha um pai e não soltava o pai, e ainda tem hoje em dia, não solta o pai por nada, até no trabalho o pai a gente tem que levar o menino, e o menino estava no quintal da casa, e o pai estava cavando um buraco para fazer um poço, cavando um poço, e o poço estava fundo. E o menino estava em torno procurando o pai. E o pai lá dentro do buraco. E o menino chamava pelo pai. E o pai disse: estou aqui, meu filho, estou aqui. E o filho ouviu pelo som, viu o buraco. Onde está você, pai? Estou aqui. Eu estou aqui dentro do buraco. Disse: mas eu quero lhe ver, eu quero estar junto de você. Aí o pai disse: se jogue aí no buraco, eu lhe seguro. E o menino se jogou e o pai o segurou no braço. É essa ligação que nós temos com a palavra pai. Essa ligação que se acredita, se confia. O menino não estava vendo o pai, não estava vendo a escuridão do buraco, mas se jogou pela palavra do pai. Vá, meu filho, se joga no buraco, eu lhe seguro. E o menino se jogou e segurou. Então essa expressão pai, ela é similar à expressão Deus. Não que o homem seja Deus, mas na mente infantil, o primeiro Deus da criança, que não tem noção de Deus ainda, é o pai. É por isso que as crianças, quando se desenvolvem e crescem, eu disse na apresentação do meu neto, meu último neto, que era meu netinho, agora é meu netão, e diz assim: Deus dá à família um anjo, e a família tem obrigação de devolver um anjo. É um adulto, mas você formou nessa criança um anjo. É responsabilidade sua criar uma criança para que seja um anjo, porque Deus lhe deu um anjo. E vai querer receber o que se deu a você, a requerer um anjo. Agora, eu disse também nesse momento, infelizmente muita família recebe um anjo e devolve um demônio. Recebe um anjo de Deus, oh, que coisa, aí faz festa, agora tem declaração de sexo, tem chá de panela, tem chá de barriga, tem tanta coisa. E para a criança chegar com aquele ímpeto, e
E o cuidado para ele, úlceras, tem que ser isso. E a fé? E a prostração com Deus? Onde é que está? Aí é que às vezes nós esquecemos de que aí vem Krishnamurti, o escritor chinês, diz assim: os seus filhos são seus filhos. E depois diz assim: nossos filhos não são nossos filhos, são frutos do nosso ímpeto sexual. Muitos filhos nascem por causa da necessidade sexual, não com a pretensão e objetivo de formar um cidadão de bem, porque esquecem de devolver a Deus o anjo. Luta, sacrifica, mas ultimamente eu escrevi um pastoral que chama, é uma crônica que diz: transformando o lar em uma arena. A criancinha que vai se formando naquele lar, vendo as brigas, as acusações, os arranhões sentimentais, como é que pode se tornar um anjo? O lar é uma briga. E o pior, eu acho que o pior estando para uma criança é ver briga entre as duas pessoas que ele mais ama, pai e mãe. Não sabe o filho do pai, não sabe o filho da mãe, e quieta totalmente. E isso não é formação de anjo, é formação de demônio. Nós podemos formar anjo e formar demônio. Uma mãe foi visitar um filho que foi preso por consumir e vender drogas, e quando chega lá, abraça o filho, chora, e crente. E o filho diz assim: mãe, eu estou aqui por causa da senhora. Por causa de mim, meu filho? Porque quando eu cheguei a primeira vez com drogas e dinheiro que não tinha como receber, a senhora não disse nada. Se a senhora reprimisse, se a senhora me batesse, eu não tinha chegado a esse ponto. Aí, às vezes, eu preguei numa igreja, não sei onde foi essa igreja, foi aqui, preguei aqui, e era uma festa de união da senhora, e eu disse naquela ocasião que Deus não dá filhos escravos. E está falando sobre drogas. Deus não dá filhos escravos. E vamos imaginar pela Sulamita, que quando passava por necessidade, ela disse ao profeta Eliseu: foi você que me deu esse filho, então você tem responsabilidade sobre ele. As mães e os pais têm que mostrar que Deus é responsável na vida dele e dos filhos, e nós temos que colocar ele diante de Deus: ó Senhor, tu me desse esse filho, e ele está com essa dificuldade, está querendo partir para esse mal, me ajuda, coloca a criança no altar. Aí nós vamos transformar de ansiedade de Ana para um profeta como Samuel. São essas coisas que nós às vezes deixamos passar. A água do rio é uma água que não passa duas vezes no mesmo leito. E a Bíblia às vezes é assim: você está sentado à margem do rio, lavando seus pés, esfriando, recebendo uma brisa que vem da floresta, e você aí lava os pés, a água passou. Não pense que aquela água vai voltar outra vez, passou. E a Bíblia é assim: não pense que ela vai parar, porque água parada apodrece, mentalidade parada apodrece, ensino parado apodrece. Tem que desenvolver, tem que correr. Aí, às vezes, eu digo, uma coisa que não podia haver de crente era essa pergunta:
Por quê? Meu Deus, por quê? Não podia haver essa pergunta. Se nós retrocedêssemos todas as nossas ações e funções e olharmos que 60% das nossas oportunidades e ações para aperfeiçoamento particular, espiritual e da família e da igreja, nós deixamos passar. Se formos sinceros conosco mesmo, nós sabemos, tanto tempo eu tenho para ler a Bíblia, para conversar, para estudar, para escrever, para ler sobre a Bíblia, e eu deixo passar. Eu fico vendo outras coisas. Então, não tem que reclamar. Deus nos ama de maneira tal que mesmo assim Ele não deixa de nos abençoar. A Bíblia diz claro, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Essa que é a grandeza, essa que é a plenitude do amor de Deus. Ele não é dá cá, toma lá. Não, Ele dá. E eu não tiro da minha mente a expressão, Deus não toma nada que deu. Não. Você pode jogar fora. Deus lhe abençoa, você conquista as coisas, de repente perdeu tudo. Não. Deus tirou aquele pensamento de Jó. É um pensamento, se nós formos analisar bem, não tem raiz. Quando ele diz Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem tomou aquilo dentro tudinho foi Satanás. Satanás foi quem jogou ele contra Deus, no sentido de vertir as coisas para ele, se ele não, tu abençoasse ele tanto, ele só podia te elogiar. Satanás diz, está em tuas mãos a tirar as coisas dele e rouba-lhe a vida. Que Satanás queria matar logo porque morto ganhou a alma. Então Deus não tomou nada de Jó, tomou nada, ele deu e Satanás tirou. Mas pastor, a Bíblia diz, o próprio homem disse, ao homem Jó estava ainda na decadência da sobrevivência da lei, não da graça. E nós temos que saber isso. Quando eu disse que todo ensinamento da Bíblia tem que passar pelo crivo da vida do ensino de Cristo, é esse significado. Muitos dos antigos estavam sob a jurisdição da lei e nós estamos na jurisdição da graça. Então tem que entender isso, senão nós não vamos entender a Bíblia. A maior negação de todos os tempos é amar alguém mais do que é Deus. E a maior injustiça. Vejamos lá no início, Deus criou o homem. Criou não, essa expressão criou é também uma expressão literária. Criação foi as árvores e os seres viventes, mas as almas viventes Deus fez. Nós não somos criação. Criação é um animal de estimação. Hoje em dia não é mais, o animal de estimação já é parente. Deus nos fez, nós somos feitura de Deus, e fez Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e colocou lá no jardim. E toda manhã, toda tarde, toda hora, o homem estava em contato com Deus. Era puro, não conhecia o pecado. Era carne, mas carne santa, como a carne de Cristo. Não havia engano e erro na cruz de Adão. E Deus viu que Adão não estava tão feliz, porque é o que eu digo, uma expressão que se uma mulher, o homem não é feliz mesmo vivendo no paraíso. Adão era assim, vivia no paraíso.
é bom a gente saber disso. E eu, às vezes, imagino, tira todas as mulheres do mundo, o que seria desse mundo? Então Deus, por amor, que Deus quer que nós sejamos felizes. O trabalho de Cristo, quando Cristo diz assim, eu e o Pai trabalhamos até agora, é para a nossa felicidade, tanto física como espiritual. Aí Deus faz uma mulher. Também não foi criada, foi feita. Agora a mulher foi feita da essência humana, do poder divino, mas da essência humana. Tirou Deus do homem uma costela e dessa costela fez a mulher. Aí o filósofo de placa de caminhão diz assim: Deus criou a mulher da costela, e é assim, o que seria se fizesse do filé? Quer dizer, a mulher é tão importante, tão boa, mesmo sendo feita uma costela, que geralmente é uma carne que ninguém dá muito valor. Agora, se a mulher foi feita do filé, mas Deus fez da costela do homem, e de repente eu estendo a minha mente, às vezes rio sozinho. É o momento em que Deus traz aquela mulher bonita. Alguém diz assim, por que bonita? Não é para você? Não, porque para mim toda mulher é bonita. Toda mulher é bonita. A não ser que ela se entregue a um espírito de bruxa e não cuide. Mas toda mulher é bonita. Então aquela mulher bonita lá diante de Adão. E Adão já sentia falta. Adão só não reclamava, mas ele sentia falta. Aí quando viu aquela mulher, só que Adão ultrapassou o limite do amor ao Pai Celestial. Quando ele viu aquela figura, ele disse: essa é carne da minha carne e osso de meus ossos. Falou uma coisa que ele também não sentia e não sabia, porque realmente foi da carne e dos ossos dele que a mulher foi feita. Aí diz assim: será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então a alegria de Adão se renovou, a felicidade de Adão se completou, mas ele ia passar por um teste bem sério: amar a Deus acima dessa mulher, amar a Deus acima de tudo. Então o inimigo, Satanás, eu sempre digo, Satanás conhece o nosso ponto fraco. Ele fica procurando o nosso ponto fraco, com o que nós falamos, com o que nós fazemos. Ele sabe. E outra coisa, você sabe que Satanás está perto, ouvindo as suas orações? Ele fica ouvindo as suas orações e fica ouvindo a ansiedade que você tem em receber isso, em receber aquilo. Às vezes você recebe um presente de Satanás embrulhado no papel do presente de Deus. Quando você abre a caixa do não, promessa não, aquela que vende muito aí, vem, você pede por correspondência. Acho que outra. Mercado Livre. Você abre assim no Mercado Livre aquela caixa, aí tem a surpresa. Não foi isso que eu pedi. Foi. Você não soube pedir a Deus, não. Porque se você pedisse a Deus realmente, é o que o diabo diz: pedi e não recebei, porque pedi mal. Pediu a outra fonte. A outra fonte. E Eva foi um presente de Deus, mas que deixou-se embrulhar num papel de amostragem, papel de desejo material.
de quem foi. Não, a mulher foi culpada porque a mulher foi que comeu a primeira maçã. Eu digo, é muita coisa para a gente estudar nesse acontecimento. Nós sabemos que Deus disse a Adão que não comesse do fruto, não disse a mulher, disse a Adão. Nós não sabemos se Adão passou todos os ensinos de Deus para a mulher, que ele foi feito primeiro. Não sabemos também por que que Eva não chamou Adão para ir ver essa árvore. Satanás sabia que Adão tinha mais força espiritual do que Eva. Adão só não tinha força contra a mulher. Às vezes nós temos força contra Satanás, mas não temos força contra a mulher. Ah, não, tu vai isso, não é mulher. Não, mas não, meu filho, não sei o que. Oi, meu filho. Você caiu, o homem não tem força para a mulher. E a gente vê na história da Bíblia, todos os grandes homens da Bíblia passaram por essa situação. Eva foi sozinha. Ninguém sabe se foi a primeira vez que a serpente falou. Ninguém sabe se ela já tinha conversado um pouco com a serpente, já tinha ouvido a serpente com as suas mentiras. Só sabe que ela foi conversar com a serpente diante do fruto e começa a argumentar. Olha, nós pensamos que, nós não imaginamos isso, que às vezes quando nós maquinamos o mal, nós estamos conversando com Satanás. E ela maquinando o mal, sem saber. Cristão não faz o mal por querer, ele é enganado por Satanás. É o que a Bíblia diz: o diabo está em derredor de nós, tentando, vendo a quem possa tragar. Então, lá está Eva, olhando o fruto, e o diabo deve ter dito assim: mulher, olha aí que fruta bonita, olha que fruta deliciosa, olha aí, mulher, por que você não come dessa fruta? Aí a mulher responde: não, Deus nos disse que no dia que nós comermos, nós iremos morrer. Por quê? Deus disse isso? Ele está iludindo vocês. Sabe o que é que Deus não quer que vocês comam? É porque vocês comendo essa fruta, que é ciência do bem e do mal, vocês vão ficar conhecendo o bem e o mal e vão ficar igual a Deus. Aí gerou na mente humana o que? Ganância, orgulho, inveja e muita coisa gerou ali. Muita coisa gerou. E é essas coisas que deixam a gente parado diante de Satanás e não dão um passo para o lado de Cristo. Disputa dentro de igreja, questionamento pessoal, tudo isso é artimanha. E nós temos que saber que não devemos fazer o que Eva fez, porque está escrito lá na Bíblia para nos dar exemplificar o socorro, para não cair nessas situações. A mulher olhou, fez a sua análise, pegou no fruto, cheirou e disse, a Bíblia disse: vendo a mulher que o fruto era desejável, o conhecimento, disse: é bom, e comeu. Adão não estava ali, porque a expressão da Bíblia dá a entender isso. Aí ela tomou do fruto e deu ao seu marido. Tomou o fruto dali e foi dar ao seu marido. Agora, o que é que Adão deveria fazer? É quando eu disse: vence a Satanás, mas não vence a mulher. Adão
ela podia ter sido tentado antes para comer do fruto, mas não comeu. Mas quando chegou a mulher e ele viu, e eu tenho uma história que o pouco ainda aceita, eu acredito que foi a Romeu e Julieta, a primeira história. Então, quando vê, lá vem Eva com a maçã, a metade comida, ele disse assim: come, é boa. Aí Adão disse: pronto, uma mulher vai morrer. O que eu queria receber de Deus foi o seguinte: o dia que comer, certamente morrerá. A mulher vai morrer. E eu vou voltar aquela vida triste antes sozinho. Não me dá. E comeu. Não sabia Adão que a expressão morrer seria espiritual. Aquela figura de mulher bonita não ia desaparecer. Ia desaparecer a figura de mulher prudente. E não é isso que acontece muitas vezes na vida cotidiana das pessoas, até de cristão. A mulher deslumbrante, a mulher bonita, a mulher com muito pendentes, não morre, mas a mulher espiritual fenece. E a pessoa se torna um crente carnal e o seu culto e o seu interesse são pelas coisas materiais. A ação diretiva de Satanás. E nós às vezes nem imaginamos isso, nem pensamos nisso. É por isso que a expressão de Jesus Cristo: orai e vigiai, para que não caia em tentação. O cuidado que nós temos que ter, porque Satanás é sutil, inteligente. Não, Satanás não é bobo, não. Satanás sabe que o ponto fraco do homem é a mulher. E é ela que ele usa. Aquelas que ele pode usar, ele usa. E atrapalha a vida dos homens. Mas a mulher prudente, também Deus usa essa mulher para ser grande companheira, grande pessoa, grande vida na ação do reino. A maior negação de Deus, a maior negação a Deus é amar uma outra pessoa mais do que ele. Foi isso que fez Adão. O rei Acabe também, ao desastre do seu reino, que amava mais a Jezabel do que tudo que tinha, tudo que aprendeu, toda estrutura religiosa. Deus não força a ninguém a amá-lo, o amá-lo, mais do que a qualquer outro ser, mesmo sendo todo-poderoso. Também não exige recompensas pelas bênçãos doadas às pessoas. Deus não força ninguém. Eu acho interessante isso. Por isso ninguém deve se obrigar a ser crente. Ninguém deve se obrigar a dizer, eu sou religioso. Ninguém deve se obrigar a seguir um credo, um dogma. Não. E nós não seguimos credo, nem dogma, nem religião. Nós seguimos o ensino de Cristo, seguimos a palavra de Deus. E Jesus ama todo mundo. É interessante que ele ama os filhos de perto e os filhos de longe. E ele não exige recompensa nenhuma. Ele abençoa, ele dá graça, dá vida, dá alimentação, dá tudo e não exige nada de ninguém. Essa é a estrutura do amor. O amor não espera recompensa. Crente que diz assim, eu vou para a igreja, vou fazer a obra para ser abençoado, Deus vai me abençoar se eu fizer a obra. Abençoado mais do que você é? Só em dizer essas besteiras e não sofrer nada, você é abençoado. Mais do que você é? Não.
O que é que a Bíblia diz a respeito dessa posição, já no Novo Testamento? Procurai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Chegarão e você nem nota, não precisa nem você se angustiar, não precisa nem você se questionar, porque não chegou, porque não vem. Não, ela chega de repente, que você nem nota. Quando você para analisar e diz quantas coisas temos recebendo, ou o Salmo 116, quantas coisas fez o Senhor por nós, quantas coisas o Senhor fez por mim, e não há razão para que eu não seja alegre, na doença, na dificuldade, na falta, na abundância. É o que Paulo viveu e ensinou, que nos separará do amor de Deus. A doença, a dor, a fome, a escassez de amizade, a rejeição de parentes. O que é que vai nos afastar do amor de Deus? Nada. Por que nada? Ele diz, porque nada nos afasta do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse amor de Deus por nós está ligado a Cristo, e quem crê nele vai viver essa delícia da paz interior. Creio, então o que vier, eu estou para enfrentar, porque sei que ao meu lado está Cristo. Aí o hino diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas Jesus estava no barco e veio tempestade. Que os discípulos se assombraram e disseram: nós vamos morrer, mestre, nós vamos morrer. Quer dizer, Cristo está no barco e a proximidade da morte estava ali. Só que Jesus acalmou o vento e o mar. É isso que nós temos que entender. Jesus está no barco, está na nossa vida, e vai vir momentos difíceis, mas temos que crer que Ele vai dizer: calma o mar, calma o vento, e Ele vai acalmar a nossa vida. Quer dizer, porque eu sou crente e não posso viver um momento de sobressalto, momento de temor, momento de medo, porque o medo é instintivo. Agora não pode permanecer esse medo, porque nós temos ao nosso lado o maior de todos, o Todo-Poderoso, que sendo Todo-Poderoso pode fazer tudo, respeita a vontade particular das pessoas em amá-lo. Você não me ama, mas eu amo você. Tem situações na vida material que eu acho muito engraçado e difícil, quando uma moça ou um homem está muito apaixonado, aí ele diz assim, e a outra pessoa não tem tanto interesse, e chega assim: mas eu lhe amo, mas eu não amo você, como é que vamos fazer? Mas meu amor serve por nós dois. Imbecil, tolo, porque o amor, a paixão está tão grande que chegou a consciência de admitir que o amor que o outro tem vai servir por dois. Amor é uma coisa individual, é um sentimento que nasce nas pessoas e vive, e as pessoas já nascem com ele. Porque a gente vê uma criancinha recém-nascida, depois de lavada, e traz para a mãe na cama, aí olha, a criancinha dá um sorriso, aquele sorrisinho assim. O que é aquilo? Amor. Ela viu a mãe, viu outras pessoas, viu o pai, viu até a enfermeira, o médico que a tirou do ventre, e ri. O que é isso? Amor. Então, esse negócio de amor de um dá para outro, não é uma coisa natural que nasce no ser humano. O que ele pode ser é desenvolvido, é ter amplitude, mas para
fazer com que o outro me ame porque eu amo, não. Isso aí é ilusão. Ilusão, e nem os poetas se atrevem a dizer isso. Poeta de muitas tolices, muita besteira, colore a vida de sentimento, mas isso aí eu não vejo o poeta dizer. Também não exige recompensa pelas bênçãos doadas às pessoas, porque ele é o amor e não pode existir sentimento de amor forçado. Bem, você é crente forçado? É crente porque tem medo do inferno? Não, eu vou ser crente porque eu não quero ir para o inferno de fogo, não. É isso. Você é crente porque quer ser abençoado por Deus, arranjar um emprego, arranjar uma mulher para casar direitinho. Você é crente para ter uma casa, para Deus lhe dar uma casa. Você é crente para, na frente dos irmãos, ser honrado. Esse amor não está no registro de Deus, não. O amor no registro de Deus é que não espera recompensa. O amor é mais doar-se do que receber. O amor sabe receber, porque só sabe receber quem sabe dar. O amor sabe doar-se, o amor sabe receber, e o amor não é tolo. O amor sabe receber aquilo que é amor e descarta aquilo que é emoção. O amor de muitas pessoas, ele é ornamentado de emoções. E quando as emoções somem, o amor é bem pequeno. É o amor que tem interesse, é o amor que exige tudo para ele, é o amor que não desperta o interesse pelas coisas alheias, não se sente bem com o sucesso do seu próximo, do seu parente, do seu irmão. Esse amor fenece, é fraco, é frágil, mas o amor que espera no Senhor, o amor que vem de Deus, ele é como um conta-gota, uma gotinha desse amor, preenche a amplidão da vida. É como uma fé. Jesus disse: se tiver fé tamanho do grão de mostarda, direi a esse monte, olha, desaparece daqui. Agora não é esse monte de terra, e muita gente pensa terra, porque ninguém fez isso. Na história da Bíblia, ninguém tirou um monte para mandar o pomar. Então nós temos que entender o que é Jesus se dizer. Um monte de dificuldade que tiver na sua vida, você, se tiver fé, tamanho do grão de mostarda, vai dizer, desaparece. E vai dizer assim: esse monte de dificuldade, de sofrimento é grande, mas Deus é maior do que ele. E eu estou com Deus. E o meu Redentor vai me salvar dessa situação. E o que acontece é quando o crente passa por essa situação, o amor dele por Deus cresce. Amor não é sacrifício, mas é momento de vivência do amor. Por que é que os casais têm tantas fotografias? Foi para Paris e tira fotografia, e tira a fotografia jogando uma moeda no rio, uma fitinha amarrada num retrato e coloca lá. E tanta história, e tem algo mostrando história de vida de um casal bonito. Amor é vida. E quando nós passamos esse momento com Cristo, nas tribulações, nós também guardamos essas recordações, não em quadro, mas no coração, na alma. Nós guardamos essas recordações e ainda temos a alegria de dizer: eu senti Cristo comigo nas situações complicadas. Ainda tem a graça de dizer isso, de sentir Deus estava comigo. Então, esse é o amor que Cristo quer que nós vivemos.
é o amor consciente, o amor coerente, o amor a Ele acima de qualquer coisa. O meu pai é mortal, a minha mãe é mortal, o meu filho é mortal, mas o meu Deus não. Meu Deus é imortal. Então, se tudo vier para destruir tudo que eu tenho, mas Deus não será destruído. E eu não serei também destruído se não destruir a minha fé. Então, é momento de dificuldade que o crente passa, mas os momentos de felicidade da alma, a paz que vive com ele, é muito superior àqueles momentos de tristeza. Não há coisa melhor na vida do que viver a paz. E nós temos a paz. Não é essa paz de nada. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não, não é essa não. E essa sai de muito sentimento, às vezes até só por tradição e por chavão. Mas aquela paz que você consigo, sozinho você está no seu lugar, conversando com Deus e começa a sentir a paz no trabalho, onde você está, a paz está reinando na sua vida. Isso não tem sacrifício humano que pague. E Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. E quem não tem paz, quem não tem misericórdia, não tem paz. Então a vida do amor, amar ao Pai, é a história do filho pródigo. Aquele filho pródigo amava o pai, e o pai amava aquele filho. Mas quando eu disse que Satanás, ele atua no ponto fraco, ele sabia que aquele rapaz queria viver uma vida livre, dissoluta. Eu sou senhor de mim. Mas tem até uma novela, né? O mesmo nome dela é Dona de Mim. Eu vejo, havia um pinguinho ali, um pinguinho de ficar em cima do rio. Dona de Mim. Aquele rapaz queria ser dono dele. Eu não quero mais ser administrado do meu pai. Meu pai me dá as ordens, meu pai me dá ensino, meu pai me dá comida, meu pai me dá roupa, mas eu não quero mais nada disso, porque eu já tenho de antecipação. Assim mesmo é o crente, quando vai para o mundo. Ele já tem riquezas do Pai Celestial e vai e gasta tudo fora. Aí diz ao pai: ó, meu pai, de hoje em diante eu não quero mais ver sobre a sua custódia. Eu quero viver só, meu pai. Eu quero viver absoluto. Eu quero ter noções de resolver as questões da minha vida. Eu quero ver se eu tenho capacidade de desenvolver a vida. Às vezes, para cometer o erro, as pessoas têm muita sabedoria que inverte, e quem instrui é Satanás. E o homem diz assim: tá, meu filho, mas eu quero a parte que me cabe da fazenda. Não vou sair assim sem nada não. Eu quero o que é meu. Tá, meu filho. Deu a ele saiu e começou a viver dissolutamente. Olha, os primeiros momentos do pecado é doce. E a Bíblia fala disso. É doce no paladar, mas amargo no ventre. O que significa isso? No momento da prática ele é doce, mas as consequências são amargas. E lá vai aquele filho rebelde contra o pai. Rebelde. Agora o pai aceitava aquilo? Aceitava. O que ele queria fazer? O pai amava o filho, e o filho brincava de amar o pai. Porque às vezes acontece isso na vida da gente. Um ama e o outro pensa que ama. E às vezes eu vou acreditar nisso. E isso acontece em muitas vidas por aí. Um ama e o outro tenta acreditar que esse amor existe.
É a mesma coisa do filho pródigo do pai. O menino, o rapaz, disse assim: eu quero isso, meu pai, e isso para desenvolver minha vida. O pai, toma. Foi aí no momento inicial, muito dinheiro no bolso, muitas mulheres bonitas, muitos bares, muitas festas, porque eu não sei, festas não traz paz. Eu fico pensando, como é que uma pessoa vai para uma discoteca, tá aquela música batendo, ele sente paz. Eu, por mim, não sinto nada disso. Eu gosto de silêncio, gosto de pouca aglomeração. Isso para mim é paz. Aquele menino não, pensava diferente. E começou achando que era o rei, como diz Nelson Neto, que pensava que era o rei, mas era o rei da cocada preta. Aí quando sentiu que a vida não era totalmente o que ele pensava, o dinheiro foi embora, amigos deixaram ele disse: e agora? E agora? O que eu vou fazer? Arranjar um emprego para não morrer de fome. E ele não encontrou emprego nenhum a não ser tomar conta de porcos. Olha, porco é um animal imundo para os judeus. E apacentar porco era uma função imunda. Mas ele tinha que fazer. E cadê a comida? Com fome, queria comer as borotas dos porcos. E o dono do porco disse: olha, moço, se você comer, os porcos não tem o que comer. Isso é a comida dele, não coma não. É numa situação dessa que o crente olha assim: de onde eu caí? De onde eu caí? Aqui não é o meu lugar. Aí ele pensou do pai. É o pai humano, é um pai material. Mas ele pensou: olha como o pai, a figura do pai, ela é similar, é semelhante à figura de Deus. Na casa do meu pai, os empregados comem pães em abundância, e eu estou nesse lugar morrendo de fome. Morrendo de fome. O que é que o amor faz também? Aquele rapaz começou a amar o pai naquela situação, porque se ele não amasse o pai, ele não voltaria. Aí ele diz: levantar-me-ei, estou caído nessa lama, eu vou me levantar e irei ter com meu pai. E chega lá, eu vou dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por que ele disse isso? Porque ele já tinha estragado a parte que cabia dele na fazenda. Pensava nisso. Faze o teu jornaleiro, empregado teu. Mas o amor que não espera recompensa, que não guarda rancor, que não se alicerce em condenação, olhava pela janela toda tarde. Aquele caminho ali foi onde meu filho foi embora. Mas pelo que eu fui, tem isso também, pelo que eu fui como pai, eu espero que ele volte. Se ele tiver qualquer dificuldade, ele vai voltar. O pai sabia disso, sabia o que tinha sido, o que tinha criado no coração daquele rapaz. Se fosse briga, questão, acusação, justiça, como tem até a família entrando na justiça, aquele rapaz não voltava nunca. Mas ele disse: levantar-me-ei e ter com meu pai. E o pai o recebeu com alegria. Certo dia eu acredito que o pai olhou para a janela e lá vem aquele homem
rasgado, diferente. Aí o olho de Deus mais, aí é o meu filho. Correu e abraçou, e lhe deu o anel, representando o príncipe, roupas de núpcias, roupas especiais, eu digo, e disse: esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Como é bom nós revivermos na vida de um dos outros. A pessoa comete um erro, para mim está morto. Olha, se você fazer uma coisa comigo, faz bem feito, porque só faz uma vez. Morreu para mim. Não fundamente só no morrer, mas no reviver. Deixe que as pessoas anseiem pelo reviver das pessoas na sua vida, como aquele pai ansiava pela volta do filho, o renascer, ou o encontrar, porque às vezes nós que vivemos com a pessoa tanto tempo e não nos encontramos com ela, nos encontramos em ideias, em ideais, em ações, em religião, em palavra, não se encontra. Então o amor faz isso, procurar se encontrar um com o outro, pai e filho, marido e mulher, irmão e irmã. Tudo isso precisa ter um encontro. Antes de ser um encontro de registro no escritório, tem um encontro na alma. É meu parente, é meu amigo, é a minha estrutura humana, a família. Mas nós às vezes damos pouca atenção às coisas que são importantes para a vida material e, por consequência, a vida espiritual. O amor não pode existir sentimento de amor forçado. Aí eu fui um dia, deixei a coisa aqui na igreja, aqui, e depois eu senti, porque foi refletido contra mim, a minha pessoa. Eu disse: amor forçado não existe, vida enxertada só na linguagem poética. Sem você eu não vivo, também expressão poética. Não existe vida enxertada, e a vida precisa da individualidade, da consciência de que eu sou dono da minha vida, e a pego e entrego a Cristo. Pronto. Porque num trabalho, numa escola dominical também, eu disse assim: as mulheres às vezes reclamam, e homem também, homem reclama também, que não deixa a mulher por causa dos filhos, desentende, briga, arenga. Um dia tem joga uma panela na testa do outro, joga prato de sopa quente no seio, e aquela coisa toda, mas não se separa por causa dos filhos, por causa dos filhos. E as mulheres, naturalmente, que agora está mudando, as mulheres não têm independência financeira, dizia: eu não posso sair, eu sustento das crianças, eu não posso. E eu disse: quando isso acontece, a mulher que vive com o homem apenas por comida e roupa é prostituta. Foi forte. Aí depois houve um problema de separação. Aí eu fui aconselhar a mulher, ela disse: pastor, o senhor me despertou para uma realidade. Quando o senhor disse que a mulher que vive com o homem por causa de comida e roupa é prostituta, eu me sentia prostituta. Não quero mais ser. E agora, pastor? Foi o que você fez. Fiz o que tem que fazer. Você vê. Porque tem verdade que amarra e verdade que desarma. Mas, mesmo assim, com o tempo, aquela mulher voltou a amar o marido e até hoje estão juntos. Mas passaram por um período de separação.
Vamos lá. Então, amor não pode ser um sentimento forçado. Eu amo a esse fulano por causa do meu filho força. Eu amo ele porque meu pai força. Não porque meu pai gosta tanto do meu marido e ele me maltrata, porque eu tenho que ficar com ele. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Mas tem gente que vive do amor forçado, tem gente que vive do amor ilusório, tem gente que vive do amor inexistente, tem gente que vive do amor sonhado, tem gente que vive do amor poético, um amor platônico. Tem muito amor a ser descoberto, muito amor. O escritor escreveu e disse o seguinte: no cemitério é onde tem as maiores riquezas. Você passa ali por aquela tumba, tudo, aí vê quanta sabedoria, quantas mentes eloquentes, sábias estavam ali sepultadas. E ainda ocorre que muitos amores segredados, amores platônicos, amores impossíveis, amores que não puderam ser revelados, estão ali presos nas catatumbas. Mas porque as pessoas não souberam se libertar. Consciência de libertação. Ame como Deus. E você amar como Deus ama, sem interesse, sem exigir troca, sem exigir retorno, sem exigir recompensa, você vai ter um amor sublime que parece uma névoa que vem passando calma e serena, como passou lá na gruta que estava o profeta Elias. Siga o exemplo de Deus, siga o ensinamento de Cristo, que você vai ver que muitas coisas que nós imaginamos que é a pura riqueza e verdade, não são tantas coisas assim. Mas que a nossa confiança em Deus, amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, não impedir que o amor ao Pai, que o interesse pela função do Pai, a herança do Pai, seja maior do que o amor a Deus. Aquele rapaz também podia dizer: se eu for embora agora, meu pai vai morrer e eu vou ficar sem nada. Se eu ficar com meu pai morrer, eu pego a herança e vou com ele. Existe muita coisa a se imaginar a respeito da posição desse rapaz. E nós também vivemos muitas coisas na nossa mente, bem muitas coisas para nós resolvermos a certeza de ficarmos ao lado de Deus, ao lado do ensino de Cristo, e submetendo a nossa vontade ao que vier dele. Não é tão fácil, mas é divino. Não é tão visível, não é tão visível, mas a fé vê tudo. Nós tivemos fé e nos entregamos a Deus para a sua obra, Ele nos protegerá. Nós seremos um vaso, um instrumento na sua mão para a ação do seu reino. Então, somente pensar nisso é glória para a gente. Tem um hino que diz: é glória para mim, glória para mim. Inclusive nesse hino todo hino tem uma história. Tem duas, né? A história secular e a história espiritual. Lutero, mesmo quando foi perseguido pela igreja que foi para a Inglaterra, ele compôs um hino aí que diz: se temos que perder filho, bem mulher, embora a vida vá, eu não sei do resto, mas é um hino assim. E essa história desse glória para mim, conta um diácono que tinha um irmão na igreja que
era viúvo e tinha uma viúva com o nome de Glória. E toda vez que cantava esse hino, ele olhava para ela: glória para mim, glória para mim. E terminou a Glória cedendo o pedido do glorioso de se casar, e como história de Francoisa, foi viver para sempre, a vida toda em paz. Deus nos abençoe, nos prepare para sabermos que há momento, toda a nossa vida há momento em que aparece um momento de nós negarmos a Deus, de toda a vida, todo momento. Então vamos estar atentos a esse momento, a sutilidade de Satanás, e dizemos: para trás de mim, Satanás, eu não vou negar o meu Senhor, porque eu sei em quem tenho crido. Que coisa interessante! Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o tesouro da minha fé, da minha esperança, até o dia final, até eu morrer, Satanás. Eu vou ter essa consciência. Não vou ceder terreno para você, porque você é mau. Você quer me tirar da graça do meu Cristo. E isso só acontece, Satanás, se eu quiser. Se eu der chance a você. E nós devemos estar atentos para isso. E por toda vez que dizemos não a Satanás, nós crescemos. Subimos um degrau na escada da fé e da purificação. Deus nos leve em paz e guarde-nos à noite para vivermos ao momento mais sublime do cristão, que é o culto, a abertura dos corações para dizer: Senhor, eu te amo. Qualquer gesto do crente na igreja está dizendo: Senhor, eu te amo. Amém. 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 A nossa irmã Supeira, ela vai entregar uma lembrancinha e oratório do nosso pirata do nome Sonero e irá me uma mensagem para você. Ok, eu digo: o pastor sofre, mas ganha presente. Não esqueça. Repetir. Dia do Pastor, homenagem ao pastor Manuel Antônio. Hoje é do dia dedicado aos pastores, homens chamados por Deus, vocacionados não apenas para pregar, mas para viver o Evangelho com coragem, fidelidade e amor. E é impossível celebrarmos essa data sem expressar nossa sincera gratidão a um homem que tem sido exemplo vivo dessa missão, pastor Manuel Antônio. Militar da reserva da aeronáutica, homem de honra e disciplina, nosso pastor soma mais de 40 anos de dedicação de ministério. Uma vida inteira servindo com integridade, com zelo pela palavra, com compromisso inabalável com a verdade do Evangelho. Em tempos de tantas adaptações e modismo, o Senhor, pastor Manuel, permanece firme na originalidade da mensagem de Cristo, simples, profunda e transformadora. Com 79 anos, o Senhor continua sendo inspiração dentro e fora do púlpito. Amante do esporte, Ainda calça sapatos de futebol de salão
e entra em quadra com a alegria juvenil e o mesmo espírito de equipe que sempre demonstrou no cuidado com o seu rebanho. Seu vigor físico é admirável, mas o que mais nos toca é o vigor da sua fé, a constância da sua oração, a firmeza da sua esperança. O Senhor é mais que um pastor, é amigo, conselheiro, presença certa nas horas difíceis e também aqueles que nos faz rir, que nos ouve, que nos entende. Um pastor zeloso, amoroso, acessível, humano e cheio da graça de Deus. Neste dia do pastor, louvamos a Deus por sua vida. Oramos para que o Senhor continue lhe dando saúde, paz, alegria. Que seus dias sejam longos e frutíferos e que cada semente plantada ao longo desses anos floresça sempre em vidas transformadas e corações tocados pelo Evangelho. Obrigado, pastor Manuel, o Senhor presente de Deus para esta igreja. Com todo carinho e admiração, receba nossa homenagem, nosso respeito e, acima de tudo, no que o Senhor acabou de falar, o nosso amor. Deus abençoe. Amém. Nós chegamos ao término da escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que Deus nos dê paz juntamente com nossos familiares. Que Deus abençoe mais uma vez vocês, pastores. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos fazer uma oração. Essa oração, vou pedir ao nosso irmão Marcelino Neto. Te agradecemos, nosso Deus, por mais uma escola bíblica dominical, quando pudemos aprender, Senhor, que o teu projeto original para o homem, colocando-o num paraíso, ainda permanece. Te louvamos pela vida do pastor, que tem nos ensinado este projeto, esta missão, que esta igreja tem assumido o papel de levar até os confins da terra esta mensagem. Abençoa sua vida, sua esposa, sua família, não somente o pastor Manuel, mas também o pastor Davi e tantos outros pastores, Senhor, que têm dedicado suas vidas no cumprimento desta missão. Fica conosco agora, nos dá um dia feliz na tua presença e logo mais à noite possamos estar voltando para a tua presença neste lugar, neste santo lugar, para te prestar um culto de adoração e louvor. Tudo isso te oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, poder sentar, agora só silenciosos como dispersar. Amém.